Bem-vindo a mais um panorama das reportagens e programas especiais das TVs legislativas. Um mosaico das produções das emissoras das Assembleias Estaduais e das Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai assistir neste programa a rotina de pessoas com deficiência que dependem de transporte público, o caminho que o trigo percorre para chegar até a mesa do brasileiro e a luta para combater o desperdício na construção civil. Enquanto a pátria de chuteiras está na África do Sul, vamos ver as relações entre política e futebol. E vamos conhecer a beleza de dois cartões postais brasileiros, a Floresta do Ibura, em Sergipe, e o Farol da Barra, em Salvador. A rotina de pessoas com deficiência que dependem de transporte público é motivo de reclamação no Ceará. Nem sempre é possível contar com as adaptações previstas em lei. Mas em Fortaleza, os ônibus não são a única alternativa. Já existe uma opção para se deslocar com segurança e conforto. É o que mostra a reportagem da TV Assembleia do Ceará. Há 3 anos, Lene usa cadeira de rodas. Após a queda de uma árvore há 18 anos, ela adquiriu uma doença neurológica e gradativamente perdeu os movimentos das pernas. Situação que não impediu Lene de praticar esportes, maior paixão dela. Hoje, Lene joga basquete e faz natação. Treina 4 vezes por semana. Na prática esportiva, ela se sente à vontade. O problema é o percurso de casa no bairro José Walter até os locais dos treinos, Unifor e UFC. É no mínimo 1h30 de viagem. O mais difícil é lidar com o desrespeito da população e principalmente dos motoristas de ônibus com pessoas com deficiência. A gente não tem muito ônibus adaptados ainda, são poucos. E aí você tem que estar pegando o horário de cada ônibus para você não perder muito tempo. Mas é bem isso, ainda são poucos os ônibus adaptados. Embora a quantidade de transportes públicos adaptados tenha crescido nos últimos anos, o número de veículos que também atendem pessoas com deficiência ainda é insuficiente. De um total de 1.670 ônibus, apenas 317 têm equipamentos para embarque e desembarque desses passageiros. O ideal é que todos fossem adaptados, né? Esse é o objetivo e eu creio que é o maior desejo do deficiente que se locomove através do ônibus. Além dos ônibus, pessoas com deficiência agora também têm a opção de usar táxi para se locomover. Cerca de 40 veículos foram vistoriados pela Etufor. Os carros devem ter plataforma para embarque e desembarque do cadeirante e cintos para o passageiro e para a cadeira. Esse percurso é fundamental ser feito com toda a garantia possível para que a pessoa não tenha, por exemplo, agravada uma lesão que já possui ou tenha uma lesão. Exatamente como acontece com pessoas sem deficiência ou sem mobilidade reduzida quando utilizam veículos tanto de transporte público quanto de transporte privado. Essa garantia de segurança é exatamente o que diferencia o veículo adaptado do veículo convencional. Taxista há 12 anos, José Marcelo atendeu todas as exigências. O investimento foi de R$30 mil para adaptar o veículo. Eu optei pelo fato de, ao longo desses 12 anos, prestando serviço de taxista, eu vi a necessidade dessas pessoas. Então, muitas vezes eu me deparei com situações que eu tive que pegar essas pessoas nos braços, colocar dentro do veículo, colocar a cadeira de roda dentro do porta-malas, até levar o porta-malas aberto, transportando de maneira inadequada. Então, por conta dessa dificuldade dessas pessoas, eu optei por esse lote, Lote 3, que é táxi acessível. Os critérios para a acessibilidade no transporte público são previstos em lei federal. Existem normas técnicas que devem ser seguidas pelas empresas de ônibus. Hoje, todos os ônibus novos já saem de fábrica acessíveis a pessoas com deficiência. E os ônibus antigos devem ser adaptados. E já é possível usar táxis adaptados também em outros municípios. Além de Fortaleza, é o caso do Rio de Janeiro, de São Paulo e, em breve, de Brasília. Desde a década de 80, o Paraná é o líder na produção de trigo no Brasil. O estado é responsável por mais da metade da produção nacional.
Hoje você vai conhecer as etapas do processo de produção deste cereal que está na mesa de todos os brasileiros. A reportagem é da TV Assembleia do Paraná. O plantio de trigo não é a principal fonte de renda da fazenda de Anton, no distrito de Entre Rios, região de Guarapuava. Mas ele fica orgulhoso só de ver o desenvolvimento da lavoura. É que o trabalho para deixar a plantação assim não é fácil, não. O modo anterior você já define o que você vai plantar de trigo, quanto você vai plantar, que tecnologia que você vai usar, né? E daí sim você faz planejamento junto com a cooperativa, né? Você já pede na cooperativa quais são as verdades que você quer, quais são os insumos que você precisa, né? Depois de tudo definido, a primeira coisa a ser feita é a compra das sementes. No caso de Anton, ela acontece na cooperativa agrária. No Paraná, 55% dos agricultores contam com o apoio de cooperativas. Com as sementes em mãos, chega a hora do plantio. Depois é cuidar para garantir a colheita e torcer para comercializar o trigo por um bom preço. Toda a produção de Anton, cerca de 200 toneladas de trigo, é vendida para o moinho da cooperativa. Esta é a indústria mais antiga da cooperativa. O moinho de trigo tem mais de 50 anos. Depois da colheita, o trigo vem para cá. Este é o último estágio antes da comercialização do produto. Só aqui são produzidas por dia 300 toneladas de farinha de trigo. Acompanhe o processo. O trigo dos cooperados chega transportado por caminhões. Depois, toda a produção é depositada em silos. Fazemos análise desses silos para verificar qual a qualidade desse trigo. Aí esse trigo é beneficiado, ou seja, limpo, né? É preparado para ser moído, a gente acondiciona ele a uma umidade para a gente conseguir separar o farelo, que é a casca, do endosperma, que é a farinha. Aí ocorre todo o processo de moagem. O trigo passa por vários processos de moagem. Esta máquina separa a casca do trigo da farinha. Todo o processo é monitorado na sala de controle. Daqui é possível ver tudo o que está sendo produzido, se não há nenhum problema durante o processo. A farinha passa por alguns testes de qualidade e pronto. Aqui está o produto final. Agora só falta embalar e enviar para os compradores, normalmente indústrias de biscoitos, pães e massas. Terminado este ciclo, todo o processo se inicia novamente. A diferença de uma safra para outra é que o produtor tem expectativa de lucrar mais a cada ano que passa. Depois do intervalo, o combate ao desperdício na construção civil. E quem disse que futebol e política são assuntos que não se discute? A gente volta já.